Olá, boa noite, tudo bem? Estamos chegando ao final desse nosso curso de extensão. Hoje é a nossa sexta e última aula, em que estamos abordando esse tema de psicopedagogia do desenvolvimento infantil e ludicidade na atualidade. Nossa aula de ontem nós terminamos falando sobre jogos digitais, sobre as questões tecnológicas, né, os benefícios que eles trazem na atualidade para as crianças. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isso e frisar a importância da mediação desse processo de aprendizagem infantil. Vimos que as tecnologias não estão presentes no nosso cotidiano, né? As crianças já nascem inseridas nesse contexto tecnológico, têm a facilidade de lidar com essas ferramentas, com essa tecnologia, com esses dispositivos móveis, a forma como elas interagem. E, na questão da pandemia, da Covid-19, houve uma mudança muito radical, repentina, né, em que tiveram que se adaptar os educadores, professores, enfim, para poder dar continuidade aos estudos, dar continuidade à formação dessas crianças, desenvolvimento, usando o ensino no ambiente virtual, as teleaulas através de aplicativos como o Zoom, como o Google Meet, né? Enfim, foi um processo assim, muito, digamos, além de repentino, ao que tinha que acontecer, né? Eles tiveram que se reinventar, nós como educadores, pessoas como diretores de escola, os próprios pais também, as crianças têm uma facilidade ainda maior em lidar com isso. Foi algo assim inovador. E vimos que a tecnologia ela veio para ficar. Ela é algo que não é irreversível. Então, esses aprendentes, né, esses novos aprendentes desse século XXI, eles sabem lidar muito fácil com essas tecnologias, né? E os jogos digitais é algo que está muito associado a esse desenvolvimento infantil, nessa ludicidade infantil. Coberline, ela nos diz que o uso dos jogos digitais está em contínua expansão, né, na nossa atualidade, inclusive na área da educação, como nós falamos aqui, né, agora há pouco. Se observa, né, que tem evoluído em seus processos tecnológicos e de paradigmas, contribuindo para aprendizagens mais ativas, aprendizagens mais autônomas e mais criativas. Eu queria trazer para vocês um pouquinho na aula de hoje, um pouco dos benefícios que nós pincelamos na aula anterior, mas eu queria trazer um pouco dos benefícios que esses jogos digitais educacionais, né, trazem em relação à criança, à sua aprendizagem e ao seu desenvolvimento infantil, né? O primeiro benefício é o efeito motivador, né? Ao mesmo tempo que promovem diversão, incentiva a aprendizagem através dos ambientes interativos e dinâmicos, como nós demos alguns exemplos de jogos interativos, jogos em rede ontem, né? Assim também como os simuladores e estratégicos. O segundo benefício é que ele é facilitador do aprendizado em vários campos dos conhecimentos, né? Não apenas uma área específica na área de linguagens, na área de raciocínio lógico, não, é em vários campos do conhecimento. Eles favorecem o desenvolvimento de estratégias diversas, resolução de problemas, raciocínio dedutivo e memorização, essenciais para a aprendizagem, né? Essa questão da habilidade raciocínio lógico, né? A memorização, resolução de problemas, são habilidades que precisam estar sendo estimuladas e desenvolvidas nas crianças, para que elas possam ter uma excelente aprendizagem. O terceiro benefício que nós podemos citar em relação a esses jogos digitais educacionais é o desenvolvimento de habilidades cognitivas, porque através dos desafios que esses jogos oferecem e os obstáculos propostos, né, eles promovem o desenvolvimento intelectual e também das habilidades como pensamento crítico, no caso, a tomada de decisão, que nós falamos um pouquinho ontem também, a criatividade e a resolução de problemas. O quarto benefício que nós podemos citar é o aprendizado por descoberta, porque esses jogos estimulam e desenvolvem a capacidade de experimentar, de criar, de explorar, também de descobrir, né? Colaborar e de jogar sem medo. O jogo em si, ele traz a oportunidade de você, quando erra, reiniciar, né? Tem a questão de quantidade de vidas, alguns jogos, né? Se você morrer ali no jogo, você pode recomeçar.
Então, isso tira esse medo de tentar descobrir, de tentar explorar, né? Tem esse lado lúdico que ajuda nessa questão da descoberta. O outro benefício, né, o quinto benefício, é que eles trazem experiência de novas identidades. Como assim? Eles oportunizam novas experiências por meio de identidades dos personagens dos jogos, assimilando conhecimentos e competências relacionadas a estes. Né? Por exemplo, tem jogo que a pessoa vai ser, como a gente viu aquele jogo de simulação, né? Um simulador, explorador, que foi aquele SimCity, que ele vai ser o prefeito da cidade. Então, ali ele está tendo novas experiências, né? Novas identidades, e isso vai trazer muito conhecimento e competências relacionado a o que esse personagem faz no jogo. O sexto benefício que podemos citar é a socialização. Ela pode ser de forma competitiva ou cooperativa. Às vezes eles vão se juntar, né, para poder interagir com um propósito de jogar juntos, às vezes eles vão ter que competir ali no jogo. Mas, de uma forma ou de outra, é um tipo de socialização no ambiente físico ou também pode ser no ambiente virtual. Podem jogar juntos, né, os jogadores ali interagindo no mesmo ambiente, ainda que usando a tecnologia, mas, como falamos também ontem, com os jogos de rede, por exemplo, podem estar um no continente, outro em outro, mas eles também vão interagir dessa forma virtual. Isso ocasiona um cenário de aprendizagem distribuída. E o sexto benefício, podemos falar, né, a coordenação motora. Ele proporciona o desenvolvimento de coordenação motora e de habilidades especiais, né? Alguns jogos trabalham com isso, mas como falamos, só relembrando, tem que ter o equilíbrio, porque se classificar apenas trabalhando essa questão motora apenas na parte digital, a parte física que ela precisa fazer de forma presencial, de forma que desenvolva os sentidos e tudo mais, fica debilitada, né? O sedentarismo. Então, tudo isso com equilíbrio. E por último, de muitos benefícios, né, que o jogo ele traz em si para a questão da criança, desenvolvimento e aprendizagem, esses jogos digitais educacionais, é o comportamento expert. As crianças tornam-se experts no tema que lhe é proposto pelo jogo, né? Por exemplo, os jogos com desafios educacionais podem ter potencial de tornar seus jogadores experts nos temas abordados. Se for abordado a questão da linguagem, eles começam a jogar sobre esse tipo de jogo, eles vão jogando, errando, reaprendendo, recomeçando. Isso vai trazendo neles a questão da aprendizagem de forma muito potencial. Se for uma questão de raciocínio lógico, se é uma questão de socialização, a depender do tema proposto pelo jogo, esse fato de poder estar reiniciando, errando, recomeçando, mudando estratégias, tudo isso é uma aprendizagem muito significativa para a criança. Podemos também falar que essas mudanças, né, inovações tecnológicas que acontecem constantemente nessa era digital, né, em que vivemos, bem como essa relação das crianças com essas tecnologias, cada vez mais tendo contato, essa intimidade que elas têm, a facilidade de aprendizagem em relação a essas tecnologias que são utilizadas, e a importância dela no cotidiano da criança e também nesse contexto educacional, temos que sempre lembrar que é preciso a gente fazer uma junção, né? Aliar os jogos e brinquedos tradicionais, educativos tradicionais, com os digitais, né? Sempre essa questão buscando o equilíbrio. Por quê? Porque esses aprendizes do século XXI, eles requerem novas formas de ensinar e de aprender. E as práticas pedagógicas e psicopedagógicas precisam ser repensadas, precisam acompanhar essas demandas sociais. Os jogos digitais, eles são aliados, né, muito assim significativos, né? Eles na prática pedagógica, na prática educacional, eles servem como alavancas e nessa questão do desenvolvimento infantil, da aprendizagem, de habilidades psicomotoras, cognitivas, habilidades afetivas e sociais, como nós vimos, né? Para a promoção de novas aprendizagens mesmo, como nós podemos ver, e inclusive de forma também mais específicas, né? Como também nós falamos anteriormente,
que é a questão de trabalhar, né, na criança, ajuda na recuperação da autoestima, na recuperação da autoconfiança, que é muito importante na aprendizagem. A criança, através desses jogos, pode conhecer suas potencialidades, reconhecer suas debilidades. Também a questão do reconhecimento de letras, reconhecimento de números, favorece a construção da leitura, da escrita, da aprendizagem da matemática, do raciocínio lógico. Também a questão do raciocínio rápido, né? De tomar decisões, a concentração, muito importante também para essa aprendizagem. Ela aprende também a lidar com frustrações, né, com perdas, também a lidar com os ganhos quando tem vitórias, a questão de superar essas frustrações, superar as dificuldades, as debilidades, desenvolver na criança a questão da autonomia, a socialização, de se tornar protagonista do seu aprendizado. E lembrando também que para fazer uso dessas tecnologias, né, e dos jogos digitais, aliados com essa questão também dos jogos tradicionais educativos, né, a importância da mediação, que nós falamos um pouquinho na aula passada, a importância de ter sempre esse mediador. O jogo por si só, a tecnologia por si só, ela não vai gerar a aprendizagem, não vai gerar um conhecimento. Eles são meios, são facilitadores. É importante ter um mediador que também, não apenas seja lá, não vou ser mediador, vou fazer assim, assim, não. Um mediador que estude, que pesquise, um mediador que pondere, busque o equilíbrio, como falamos da parte lúdica, da parte pedagógica, os objetivos traçados, os propósitos que querem ser alcançados, respeitando a singularidade de cada criança, respeitando também o tempo de cada criança em relação à aprendizagem, né? A gente não tem como eu falei em algumas aulas anteriores, uma receita de bolo, que é igual para todo mundo. Não, não é assim. Tem que ser um educador, ele tem que ser responsável, tem que usar essas tecnologias, esses jogos digitais, de forma responsável, de forma ética, de forma reflexiva, crítica, a fim de potencializar o desenvolvimento das crianças, as novas habilidades necessárias para que elas venham realmente crescer na aprendizagem, no conhecimento, no seu desenvolvimento. E, como falei também, trazendo protagonismo e autonomia, trazendo prazer à criança, motivação na sua aprendizagem e todo o processo que envolve. Então, essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar nos comentários também algumas indicações de livros, de vídeos, de podcasts relacionados a esse assunto que nós tratamos desses dias, para que quem quiser se aprofundar um pouco mais, quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, fique à vontade para poder acessar. Tem autores excelentes, tem temas também ligado a esse tema também muito importante, que tem muito a acrescentar. E deixo de agradecer a vocês pela participação, assistindo às aulas, nos comentários aqui mesmo no YouTube, também no WhatsApp, o apoio de vocês nesse meu estágio. Estou muito grata. Deus abençoe todos vocês e muito obrigada. Até a próxima.